Vamos lá, porque o Barroca já está aqui, a gente vai ouvir, então, o treinador havaiano. Barroca, boa noite. Primeiro falar dessa vitória, né, eu queria que você falasse um pouquinho, e até para a gente projetar o próximo jogo, né, são 3 jogadores que você não vai ter à disposição. O Jean Lucas, a tua substituição ali foi porque ele sentiu alguma coisa, ou foi por opção mesmo? Bem, boa noite. Era um jogo extremamente importante para a gente dentro da competição. Esse momento da competição mentalmente vai exigindo muito de todo mundo, né? E na questão de pontuação também era muito importante a gente vencer esse jogo em casa. A gente está vindo em uma sequência positiva, né, de 2 vitórias e 2 empates, 4 jogos sem perder, em um momento importante da competição. A gente tinha feito 4 pontos fora de 2 jogos fora de casa e esses 4 pontos que foram importantes, eles teriam um valor ainda maior se a gente conseguisse essa vitória nesse momento. E a gente conseguiu essa vitória. Então, muito importante pensando na competição. E uma vitória, na minha opinião, tem um mérito muito grande dos jogadores, muito grande mesmo. Eu tenho estado muito feliz e tenho falado isso sempre, do comprometimento desses jogadores com a instituição nesse momento. Eles estão realmente comprometidos, todos. A gente vê hoje um grupo de jogadores extremamente experientes do lado de fora, não começaram a partida mais uma vez e foram juntos. Aí a gente precisou de um jovem como o Gaspar, e ele entrou bem pra caramba. A gente precisou montar uma linha de 5 no final, porque o Mancini colocou o Bissoli com o Saulo Mineiro e o Douglas foi firme. A gente teve consistência pra caramba nessa partida. Então, exaltar realmente a partida que esses jogadores fez, compromisso que esses jogadores estão tendo aí com o nosso propósito. A gente ainda tem uma caminhada pela frente, ainda é muito difícil, e a gente tem convicção que a gente vai sair, e o que me dá mais convicção é a forma como esses caras estão se comportando. Sobre o Jean, já estava desgastado, na verdade, Vagninho estava, Giovani estava, o Jean estava, o próprio Poveda, que correu pra caramba, estava, e a gente sabia que era questão de tempo ir trocando esse pessoal da frente. Depois que a gente fez o primeiro gol, naturalmente a equipe do Ceará se lançou, o Mancini tirou um dos zagueiros, foi colocando mais gente na frente, foram usando mais bola longa e a gente precisou realmente estar mais conservador. Então acho que a gente se portou muito bem na partida, em todos os sentidos. Foi uma vitória muito importante para a gente. Barroca, vitória importante, como você citou, mais uma vez, né, o Avaí passando sem sofrer gols, né, o quanto que isso é importante e tendo, né, como também destacar a boa partida do goleiro Douglas, que, né, ficou sabendo aí minutos antes que seria o titular. Muito importante vencer sem sofrer gols. Se a gente for pegar aí, se eu não me engano, é o 7º ou 8º jogo, 7º, né? 7º ou 8º jogo sob meu comando que a gente não sofre gols. E isso é muito importante, porque você fica mais próximo de vencer. E isso tem muito a ver com a participação de todo mundo sem a bola. Nosso time tem conseguido ser solidário, tem se entregado muito no momento sem a bola. A maior parte dos jogos a gente joga mais com a bola. O jogo com Londrina mesmo, a gente terminou o primeiro tempo com 71% de posse de bola, terminou o segundo tempo com 65%, e aquele pedaço menor sem a bola a gente está sempre se dedicando, correndo, se entregando. E hoje também não foi diferente. A gente terminou o primeiro tempo com uma posse de bola maior, quase 60-40. E no segundo tempo que a gente precisou defender um pouquinho mais, a equipe correspondeu. Sobre o Douglas, Douglas é uma referência para a gente, é um jogador escolhido a dedo, um jogador que agrega muito mais do que futebol à nossa equipe, né? Um jogador que agrega muito valor. E podem ter certeza que o bom momento que o Igor vive também tem a ver muito da convivência com o Douglas, não tenha dúvida disso, tá? Não só o Douglas, o Igor Vinhas, a equipe de goleiros liderada pelo Anderson, com o apoio do Flávio. Sempre que tenho oportunidade, falo isso, a gente tem uma equipe de goleiros aqui muito competente. Aproveito até para fazer uma deferência ao Otávio, que foi muito bem no jogo da Copa Santa Catarina. A equipe da Copa Santa Catarina venceu o Clássico de maneira espetacular, postura excelente, uma decisão difícil que a gente precisou ter, que a direção, de forma institucional, precisou ter em um momento delicado. A gente tinha muito receio de como é que seria dividir, mas assim, a gente agora tem uma convicção muito plena que a decisão foi acertada. O Rafael está fazendo um trabalho muito legal com os jovens.
oportunidade de dar protagonismo a jovens jogadores do clube, dar espaço. Isso tem um valor muito grande para a gente, né? Desportivamente e institucionalmente. Então, eu queria também aproveitar esse momento para dar os parabéns ao Rafael, a toda a comissão técnica dele que está liderando esse processo, e a direção do clube que tomou essa decisão em um momento difícil, mas que foi uma decisão muito acertada, porque a gente sabia que a fase final da Série B exigiria o nosso máximo, como está exigindo. Você vê aí, a gente está em uma sequência muito grande, muito boa, e a gente ainda não está com o nosso problema resolvido. Então, imagina se a gente tivesse com foco dividido, imagina se a gente tivesse perdendo qualidade de trabalho com muita gente. Então, exaltar todos que vêm fazendo parte desse nosso momento de final de ano. Boa noite, Barroca. Agora, o momento do Avaí já se torna outro, né? 4 jogos sem perder, já são 4 jogos sem derrota. E eu queria voltar ali um pouquinho no jogo do Londrina, em que parece que o time vem um pouco desligado, né, em referência ao jogo do Botafogo. O que dá para fazer, para trabalhar, para o Avaí entrar mais ligado, não correr tanto esse risco, voltar com mais pontos lá de Natal também? Na verdade, o nosso problema não foi estar desligado, sendo bem sério. Um primeiro tempo que você termina com 71% de posse de bola fora de casa, o nosso problema foi falta de contundência ofensiva durante o jogo todo. O que aconteceu? A gente teve a bola, a gente jogou no campo de ataque do Londrina boa parte do jogo, mas os nossos ataques não terminaram com conclusão. E não terminavam com conclusão, o adversário com poucos toques na bola nos agrediu com bola nas costas. Então, foi exatamente isso que a gente trabalhou durante essa semana, que esse volume de jogo se tornasse em oportunidade de gol. Se você pegar hoje o nosso primeiro tempo, quantidade de bolas que a gente chutou de fora, que a gente cruzou, que a gente terminou nossas jogadas, foi uma resposta dos jogadores àquilo que a gente precisava ter melhorado. Mas sobre o jogo do Londrina, eu acho que também é importante falar, eu tô aqui, são 17 jogos, Rafa, que eu tô aqui, 17 ou 18 jogos, acho que foram 9 jogos fora de casa, a gente só perdeu um jogo para o Vitória, que é o líder do campeonato. Então a nossa campanha fora de casa, desde que eu tô aqui, é uma campanha também muito boa. Nossa equipe joga fora de casa, com coragem, com personalidade, com vontade de ganhar o tempo todo. E a gente vai ter agora 2 desafios extremamente importantes, que a gente vai precisar se preparar, recuperar fisicamente, se preparar desportivamente, mas se preparar muito mentalmente para enfrentar esses 2 desafios que vão ser muito difíceis, né? Que a gente está afunilando na competição, mas assim, esse indicativo me dá toda a segurança que a gente tem totais condições de fazer 2 bons jogos e conseguir o nosso objetivo. Barroca, foi o 4º jogo, se não estou enganado, com essa composição nova de meio de campo, com os 3 meias mais técnicos. Claro que o desenho não muda muito, mas em termos de característica muda você ter o Jean e não um Natanael ou um Potker na segunda linha. Eu queria que tu fizesse uma análise justamente desse novo meio de campo do teu time, o que tu ganha, o que tu perde, e até olhando para a tua carreira, é algo que tu relutou fazer, porque olhando para o histórico da tua carreira foi algo que tu fez pouco, é algo que tu faz uma autoavaliação de que, poxa, pode dar certo, de fato a gente conseguiu. Vamos lá. Essa tua pergunta ela é importante porque tem um monte de gente que clama aí 4 jogadores no meio campo, né? Vamos dividir em característica de jogador e posicionamento em campo. O Jean Lucas, que é o jogador que está fazendo esse 4º homem, ele joga por fora. Só que ele é um meio-campista de origem e a gente não teve ele durante o campeonato todo. E desde que ele esteve apto a jogar e que ele entrou na equipe, por característica individual dele, naturalmente ele vem fazer esse 4º homem porque ele é um meia de origem. Sem bola, o Jean Lucas ele faz a mesma função que o Natanael fazia por fora, que o Wagninho faz por fora, que o Potker faz por fora. A gente não mudou nossa estrutura em nenhum momento desde que eu estou aqui. A gente está jogando na mesma estrutura desde a minha estreia contra a Ponte Preta. A gente respeita a característica dos jogadores. Então, assim, quando eu jogo com 2 atacantes de origem por fora, a tendência é que eu jogue com os laterais construindo mais por trás. Quando eu jogo com um dos atacantes por fora sendo meia, a tendência é que eu dê profundidade pelo lado com um dos laterais. E esse meia atacante que joga por fora, ele venha fazer um 4º homem de meio campo. Quando isso acontece, a nossa exigência é que os nossos meias de origem, no caso
tá jogando no momento Giovani e Gava, que eles sejam contundentes em infiltração. É diferente, a gente vinha jogando um período com o Denilson, que tem uma característica de jogar mais de costas, e o Poveda, um jogador de atacar mais profundidade. Então, assim, a nossa estrutura em nenhum momento mudou. O que mudou foram as características dos jogadores, que eu preciso respeitar isso. E pode ser que em algum momento a gente precise novamente jogar por uma circunstância, por um momento do segundo tempo, com atacantes de origem, e que vai mudar. Eu vou respeitar sempre a característica dos jogadores. Isso é uma missão que eu tenho. Mas em nenhum momento eu mudei a estrutura. É importante porque talvez se credencie o fato de estar jogando com 4 jogadores com características de meio campo. Mas a gente não teve isso. A gente só passou a ter isso quando o Jean Lucas e o Giovani, porque o Giovani também, se você for lembrar bem, lá atrás, o Giovani chegou, estava um tempo inativo, e logo no momento que ele teve apto, ele foi titular contra o CRB e machucou, jogou alguns minutos contra o CRB e machucou. Então a gente não tinha o Giovani, a gente não tinha o Jean Lucas. E hoje a gente tem, além de Gava, Giovani e Jean Lucas. Uma característica do meu trabalho é tentar sempre preconizar um jogo técnico. Todos que me conhecem, a minha forma de trabalhar é essa. Nesse momento eu tenho esses jogadores à minha disposição e estou usando eles. Barroca, primeiramente, parabéns pela grande vitória. E eu queria saber o seguinte, esses 5 pontos de distância da zona de rebaixamento, essa pequena gordurinha, queria que tu falasse sobre a importância dessa gordurinha para essa reta final, agora que são 5 partidas, né, decisivas também, e que tu falasse um pouco também da arbitragem. Não tem como não te perguntar sobre a arbitragem, porque foi pênalti, não foi? O que tu pensa sobre aquele primeiro lance? Porque o Avaí já foi prejudicado aqui. Aliás, já teve goleiro expulso por causa daquela situação também, de fazer falta e ser o último homem. O que tu pensa sobre a arbitragem, sobre a atuação do trio de hoje? Sobre a arbitragem, eu sinceramente não vi os lances na televisão. Eu vim rápido da coletiva aqui e não tive a possibilidade de ver. Então, não me sinto capaz de dar uma opinião fidedigna sobre o que aconteceu, mas acho o Jonathan um bom árbitro. Acompanho o Jonathan há muito tempo, acho ele um bom árbitro. Então, assim, para dar essa opinião justa, eu precisava ver os lances e não vi, porque já vi dar entrevista rápido. Sobre a vantagem que a gente adquiriu até agora, meu pensamento é pegar essa vantagem, colocar aqui e só usar ela no final, caso seja necessário. Dessa forma, a gente precisa jogar uma final de Copa do Mundo contra o ABC. E depois uma outra final de Copa do Mundo contra a Ponte Preta. E se no final for necessário usar aquilo que a gente adquiriu de vantagem até o momento, que ótimo, a gente conquistou isso. Mas a minha ideia é que a gente jogue no nosso limite contra o ABC e no nosso limite contra a Ponte Preta. Jogo a jogo, momento a momento. Agora a minha cabeça está totalmente na nossa recuperação física, nas melhores escolhas que a gente possa ter até a viagem. Uma boa preparação para o jogo do ABC, um conhecimento profundo daquilo que o Argel está fazendo lá, estudar o adversário, escolher os melhores jogadores, escolher a melhor estratégia, dar o feedback para os jogadores de tudo o que aconteceu no jogo de hoje, das coisas que foram boas, das coisas que a gente precisa melhorar, trabalhar de forma intensa com os jogadores para que eles cheguem no jogo lá em Natal preparados da melhor forma.